Ora, boa tarde. Vamos iniciar mais uma conversa no Estrategizando com o Capitão de Abril, um homem do processo revolucionário português, no caso, e que passou também algum tempo profissional na Guiné-Bissau e depois como exilado também em Angola e que tem um passado particularmente respeitável. Eu não estou a ver neste momento ainda o que é que se passa. Eu estou a ver. Agora pronto, já estou a ver, sim senhora. Ótimo. E na verdade, meu querido Durão Clemente, eu antes de começar a entrar nos momentos atuais, gostaria que tu desse uma perspectiva daquilo que foi o ano de 74, 75 e provavelmente também um bocadinho antes, quando dos movimentos capitães e do abaixo-assinado que lideraste, que gerou o movimento. Era interessante porque estas conversas também são vistas por malta mais nova e essa malta precisa de saber da história deste país e das várias versões da história deste país. Pois está bem, nós já tivemos conversas sobre isso, mas hoje estamos aqui e não tenho sempre muito gosto em repetir de forma mais clara possível o que é que foi o nosso 25 de Abril e as raízes, as causas naturais e as causas sociais, políticas. É evidente que as razões se devem a uma teimosia dos políticos e das 8 famílias É portuguesas verdade. que sustentavam esse regime, o chamado Estado Novo, que é uma alcunha, que já era bastante velho, uma Caduco, ditadura além de velho, caduco, no velho, caso. caduco e obscuro, e dando origem 40 anos antes, um obscurantismo, assaz ainda causa de problemas que temos, sempre tivemos. Mas foram 12 anos de uma guerra estúpida, por teimosia de Salazar, sobretudo Salazar, nos seus últimos, não é? Em todos os anos, mas, nomeadamente nesta altura, quando se pediu, no pós-guerra, em 46, Portugal pediu para aderir às Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas impedia que os aderentes das Nações Unidas tivessem colónias, enquanto ingleses e franceses e outros iniciaram a descolonização. Portugal não fez nada disso e até foi-lhe negada a aderência às Nações Unidas, como sabes, não é? Aham. E para ultrapassar essa questão, o Salazar recolheu as colónias de províncias ultramarinas e só fomos autorizados a entrar nas Nações Unidas, ainda não percebi bem porquê, mas sabemos, em 55, acho eu, foi em 55. Portanto, enquanto que os ingleses e franceses, que tinham muitas colónias, deram logo, a partir de 46, começaram a dar a independência às suas 16 colónias, a 8 de um lado e a 8 do outro, por acaso os franceses às colónias da África Ocidental e os ingleses às colónias da África Oriental. Nós continuámos com aquele orgulhosamente sós, mais tarde ia ser uma frase bombástica de Salazar, e o que é certo é que, não seguindo os ventos da história, porque entretanto muitas outras independências, reais ou não reais, Verdade. reais ou não reais, porque isso é como a democracia, real ou não real. O que é certo é que nós não conseguimos os
peço desculpa. Nós não conseguimos entrar nesse processo, nós, não é nós, o dirigente, Eles, os que mandavam, os mandantes. os mandantes e o seu suporte económico-financeiro, como creio que vamos falar disso mais adiante. Claro que toda a onda dos anos 60, que é uma das razões do 25, do nosso 25. São os anos 60, a abertura ao mundo, com particular ênfase do ano 68, vários acontecimentos que existiram nesse ano, que eu não vou agora amassar, mas que os jovens poderão procurar, porque hoje é mais fácil procurar na Wikipédia e noutros sites. Os anos 60 são fundamentais para nós. Make love, not war, certo? É verdade. E também há mais outras duas razões que eu já apontarei à frente, mas também é importante que em 1959 a Escola do Exército e a Escola Naval passam a ser academias. Há uma reforma feita na altura pelo ministro Almeida Fernandes, em 59, e pelo secretário de Estado, curiosamente, ainda não oficial-general, devia ser coronel ou tenente-coronel, Costa Gomes. Olha, não sabia, engraçado. Então, vamos aprendendo uns com os outros. Não, é curioso porque no outro dia, numa tertúlia, também com o antifascista do Partido Socialista, que já foi ministro, ele também não sabia disto. Isto era a propósito das lutas académicas, porque nós, já nessa altura, eu entrei em 61, Vasco Lourenço em 60, a partir daí é que quase todos os capitães de Abril são a partir de 59, 60, 61, ainda que também haja mais velhos, felizmente, que aderiram e que souberam acompanhar o progresso. O que é certo é que enfileiramos com as lutas académicas. Claro que, vamos lá ver, relativamente aos 5.000 ou 4.000 oficiais que deviam existir na altura, nós somos talvez 2%, ou nem isso. Assim como os milicianos e, portanto, os oriundos da luta académica também são 1 a 2%. Sim, absolutamente. O problema é que é preciso liderar, é preciso movimentar, ser capaz, pelas circunstâncias e pela aprendizagem, ser capaz de liderar aquilo que aconteceu, com a grande aprendizagem que se iniciou de forma mais contundente, e clara, com a Guerra Colonial, que Claro. iniciada em 1961, exatamente na tua terra. Acho eu que és de acordo. Foi. Embora haja para aí informação na PIDE de ter havido algumas movimentações saídas do Senegal na Guiné-Bissau em 61 também, aparentemente ligadas ao grupo do Humberto Delgado e do capitão, como é que se chamava ele, agora está-me a falhar a memória, do DRIL, Diretório Republicano Ibérico. Mas eram os que estavam exilados em Argel. Sim, na Argélia e no Brasil, sim. Pedroso Marques, no Brasil, Hipólito Santos, Humberto Delgado, não é, em Argel, e Vasco Cabral, não era militar, foi da Casa do Império, não é? O Henrique Galvão, o nome que me está a escapar é o Henrique Galvão. É o Henrique Galvão, do Santa Maria, não é? Isso mesmo.
Pois, já tinha ouvido falar dessa questão. Portanto, mas de qualquer forma, o que mais impressionou os cidadãos foi o início da guerra colonial em Angola. Mas isto para dizer que os africanos, as colónias, tiveram dado que não conseguiram politicamente, como já dizia o Clausewitz, não é? Quando não há acordo na diplomacia, vai-se para a guerra, e há guerras, as guerras só são justas estas que são de defesa dos direitos, não é? E contra a exploração. Porque, demais, as guerras normalmente são um mal não protocolado. Não é? Já se protocolarizou o ambiente no mundo, não há meio de se ver um protocolo que evite que o homem faça guerra, porque os armamentistas, os fornecedores de material de guerra e de equipamento de guerra não deixam. É verdade. Aliás, o que se gasta em guerra teria sido, se fosse empregue nas lutas contra o cancro, contra a saúde de todos nós, se calhar já tínhamos descoberto o antídoto para evitar doenças graves. Claro que também não é conveniente às multinacionais farmacêuticas acabar com certas doenças. Bom, por isso é que eles não tratam do paludismo em África, no caso. Exatamente, da célebre e horrorosa malária. Uhum. E é por isso também que esta guerra na Ucrânia, para falarmos da atualidade, continua. E a Europa anda, a meu ver, e de muitos de nós, não sei se de muitos de nós, mas de alguns de nós, anda adormecida e vassala de quem quer hegemonia, que é tanto de um lado como do outro. Bom, já lá iremos se houver tempo. Yeah. Mas entretanto, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. No meio dessa tua vivência académica, acabaste, e também da tua vivência militar, acabaste até por estar presente no Congresso da Oposição em 69 ou em 73, já não me lembro bem. Eu tenho a vaidade de estar na política desde 62. Tinha 20 anos. Faço parte de um grupo constituído no Palácio do meu querido amigo Fernando Mascarenhas, que era o Marquês, chamado Marquês Vermelho. Faço parte de um grupo a partir dos 18, 19 anos. Eu ainda era aluno dos pupilos e faço parte de um grupo com o Vitório Pereira, Fernando Lopes, Maria João Seixas, José Gabriel Pinto Bastos, enfim, um certo conjunto, e alguns, quer intelectuais, quer artistas, como o João Petileiro, poetas ou poetisas como a Ana Atle e a Fiamma Brandão Ferreira, o próprio, enfim, Cristina Reis, enfim, uma série de peço perdão se me esquecer de algum, porque não tenho aqui um apontamento sobre isso e a memória aos 80 anos por vezes falha-nos, mas o que é certo é que eu fui seguindo, eu, o Fernando e o Titónio Pereira, já ambos falecidos, fizemos parte desse grupo e depois também tive a oportunidade de ir muitas vezes a Paris, comprar livros na célebre livraria Mas Perrault Bom. e tive a oportunidade de cultivar
passo, pronto. E o problema é que não fui só eu. Muitos dos jovens, ou alguns dos jovens da academia, meus contemporâneos e mais novos, tiveram processos idênticos, mais ou menos com maior ou menor intensidade, mas tiveram processos idênticos, e daí ter havido uma liderança relativamente a abril de 74. Eu choca muito que ainda há pouco, no encerramento da revista Seara Nova, no passado sábado, que se diga ou que se escreva que os militares guerreiros colonialistas fizeram o 25 de Abril por razões corporativas. Ora bem, isto é um perfeito disparate, porque a história do célebre decreto 73, 55, 73, ou 53, 75, não, 75 não é, 73, 55, 73, era um decreto que permitia que oficiais milicianos com 2 anos na Academia Militar passassem ao quadro. E que, tendo havido uma reação nossa, acontece que esse decreto só abrangia, só se destinava às armas de infantaria, cavalaria e artilharia. E o que é certo é que, e mesmo na Guiné, quem adere à mudança, ao fim do salazarismo, catanismo e ditadura, são militares todos os ramos, todas as especialidades do Exército, da Força Aérea e da Marinha, que não tinham nada a ver com esse decreto. Olha, isso é uma informação importante. A maior parte das pessoas esquecem essa realidade. Ainda bem que falaste desse assunto. Pois é que é importante. Eu irei falar disto no livro que espero editar em 24, em 2024, quando fizermos 50 anos. Para o próximo ano, em janeiro, já está pronto, vou editar um livro de prosa poética, porque tenho a mania de ser poeta. E não és nada mal, diga-se de passagem. Tenho acompanhado algumas coisas tuas bem boas. Muito obrigado, muito obrigado. E em que é a prosa poética, tenho uma parte, umas dezenas de poemas, e tenho uma parte de prosa um pouco relacionada com os antecedentes da libertação, do nosso abrigo. Mas continuando, é evidente que nós não podíamos sozinhos, os 2% ou 1%, fazer uma revolução. Tivemos que estimular a agregação de mais militares. E foi o que aconteceu, com base numa reação ao decreto, ao referido decreto, que saiu em julho de 73. Mas isto também, para andar para trás, é evidente que alguns de nós tivemos em abril, 7 de abril, 5, 6, 7 de abril, em Aveiro, uns 20 militares clandestinos, isto é, de forma que não podíamos pedir autorização para ir a um congresso. Não é? Nós nem sequer podíamos fazer reclamações 2 ou 3, só podíamos fazer reclamações individualmente. Por isso é que o nosso documento de contestação de agosto de 1973 da Guiné é um documento, pela primeira vez, assinado por 50 oficiais. 50 oficiais, 46 ou 47 capitães e mais 4 ou 5 tenentes. Onde está o hotel Saraiva de Carvalho, que também era capitão, e onde está o Salgueiro Maia, onde está o Carlos Matos Gomes, estou eu, Golias, enfim, um conjunto de militares que foram depois mais conhecidos.
Isto, portanto, para referir a influência que teve esse Congresso e para referir, como já referi noutras conversas que tivemos, as conclusões do Congresso de Aveiro, em que pela primeira vez a oposição está de acordo em acabar com a guerra colonial, são plasmadas no nosso programa do MFA, dos céus 3Ds. Os 3Ds, descolonizar, democratizar e desenvolver, são das conclusões do Congresso de Aveiro, como sabes. É verdade. E isto vai ter que ser referido exatamente no tema que me referiste que ia ser hoje abordado. Portanto, está muita coisa e eu, a querer contar tudo, acabo por às vezes poder ser pouco disciplinado. Mas vamos dar um saltinho em frente, precisamente por causa do tempo, Exatamente. E explicar-me um documento que tu próprio ontem me mandaste, sobre a questão da política e da economia. No fundo, 1974 é um momento, do ponto de vista económico, dramático para o país, não é? Há uma série de rupturas económicas por causa das independências que começaram a gerar circunstâncias logo em 74, mas que se agravaram bastante em 75, e o documento que tu fazes referência, no caso, valia a pena fazer aqui uma breve nota sobre ele, não é? Sim, claro. Como sabes, nós, a partir de outubro de 74, através da quinta divisão dos Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, criou-se a quinta divisão, que foi criada mais cedo, para servir de apoio à comissão coordenadora do MFA. Uhum. Porque comissão essa que teve um papel extremamente importante, porque no dia 25 à noite, quando o general Spínola quis ficar sozinho, disse, ainda na pontinha, daí ter demorado um pouco a que aparecesse na televisão a célebre Junta de Salvação Nacional, que aparentemente foi um susto para alguns de nós. Olha, para mim foi. Eu estava na Guiné, quando vejo aquilo também me assustei. Mas eu queria referir que o Spínola mandou-nos para casa. E felizmente, no posto de comando da Pontinha estavam homens firmes, tais como Garcia dos Santos, Lopes Ficha, Luís Macedo, que era do meu curso, capitão da engenharia. O Garcia dos Santos tem um papel extremamente importante, que é o homem das transmissões e conseguiu captar os telefonemas todos dos ministros. Uhum. Estavam cerca de 10 militares no posto de comando. E foram eles que disseram ao Spínola: não, nós não tivemos este trabalho todo para você agora ir fazer o que lhe apetece. E ele: não, é que vocês já fizeram o que tinham que fazer, agora deixem-me governar isto. Não é? Bom, claro. Felizmente a comissão coordenadora não foi na conversa. Certo? Yeah. Ainda bem. E em novembro, a questão da democratização estava mais ou menos a seguir o seu curso de forma intensa e, portanto, podíamos considerar que a questão da democratização, portanto, não deixar de haver só um partido político, passar a haver os partidos políticos que a sociedade civil entendia,
o aspecto político e também com a decisão, porque há uma alteração, felizmente há uma alteração ao programa do MFA, alteração essa também provocada pelo General Spínola, que foi o General Spínola que não deixou que no programa do MFA ficasse já escrito de forma clara a independência, a descolonização, a independência das colónias. E que ainda pôs lá qualquer coisa para consultar e tal, como se fosse possível ir consultar o que e quem no tempo imediato ao 25 de Abril. E é facto que a realidade impôs que em 10 de julho, sim, de julho, e também finalizado em setembro, houvesse a decisão de dar a independência às colónias e, sobretudo, reconhecer uma que já era independente. A Guiné-Bissau. Desde 24 de setembro de 1973. Se não me engano, reconhecida já por 50 países. Assim, uma coisa Mais 84. 84 países. Obrigado pela informação. Aliás, acho que fomos o 86º. Pronto, é mais ou menos por aí. Onde é que eu ia? Ora, bom. Estávamos agora a pôr a Estava questão... a falar da história do político-económico. Isso mesmo. Isso acho que é muito importante. E claro que há... Claro que há, eu não atribuo tanto como ligeiramente me parece que tu atribuíste ao problema económico derivado de termos ficado sem colónias. Eu acho que atribuo mais à insistência das 8 famílias que mandavam neste país em querer continuar a sua preponderância, e a sua influência, a sua imposição. Ora bem, o que acontece é que eles procuraram boicotar o processo de desenvolvimento contra Abril, fazendo o que podiam, no pensamento deles e na ação deles, fazendo o que achavam que seria possível fazer-se, mas incluindo a transferência que era desde sempre para os seus capitais para offshores. Quer dizer, isso foi notado por todos nós, e muito pelo general Vasconcelos, que nos solicitou para um artigo no boletim do MFA se referirmos a esta questão do político-económico, partindo do princípio que, sob o ponto de vista político / democratização, as coisas estavam lá encaminhadas, sob o ponto de vista político / económico, questão económica, desenvolvimento, as coisas não estavam a andar. E diz este artigo, que foi escrito por mim e pelo Romão Luciano da Força da Marinha, da Armada, que ainda está vivo, não preciso de confirmação. Nós não assinávamos os artigos neste boletim, mas, passados anos, temos a coragem, não é preciso ter coragem, temos algum prazer em anunciar a sua autoria. Este artigo foi escrito a 2 mãos, por mim e pelo Romão, e estão aqui referências, de facto, atendendo a que os aspectos económicos condicionaram em grande parte o evoluir da situação política no nosso país. Há que reconhecer que a consolidação da democracia em Portugal passa necessariamente por medidas que apontem desde já para uma democratização económica. Por outras palavras, o avanço do processo de democratização política em curso no nosso país exige que
da parte do governo provisório se aponte claramente para medidas de caráter antimonopolista, devido ao programa do MFA. Uhum. Bom, claro que esse boicote continuou e só tivemos condições para se fazer o que se fez depois da malograda tentativa de golpe de Estado por Spínola e seus amigalhaços no 11 de março de 1975, É verdade. em que o Conselho dos 20, que era um prolongamento da Comissão Coordenadora do MFA, o Conselho dos 20, que já incluía o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, passou a ser Conselho da Revolução, como sabemos. E em 14 de março é publicado o decreto que nacionaliza as empresas estratégicas, a banca, seguros, e para exatamente se conseguir um desenvolvimento e uma democratização de caráter económico. Certo? Sem dúvida. Foi um momento bastante importante no processo político democrático português. Na linha um pouco daquilo que eu acho que é essencial para qualquer democracia, que ela não seja só política, nem só social, nem só cultural, tem que ser obrigatoriamente económica, no caso, né? E foi um momento bastante importante, embora haja aí uma pequena falha que não tem nada a ver com o MFA, tem a ver com a sociedade civil que não soube criar cooperativas, nem empresas autogestionárias, nem mútuas que tivessem sustentado a economia portuguesa também. Mas do ponto de vista político, vocês foram muito importantes. Tens razão, mas é certo é que se criaram. Elas foram É verdade. estamos a falar do processo. É evidente que houve criadas cooperativas, as maiores das quais até as agrícolas, aliás, sustentaram há 500 cooperativas agrícolas criadas no Alentejo. É evidente que isto tudo foi boicotado, foi a palavra. estrangulado, não, mais que boicotado, estrangulado com o 25 de novembro. Quem está por trás do 25 de novembro são de facto os poderosos e liderado pelo Sr. Carlucci, que veio para Portugal exatamente para contrariar a genuína revolução, longe de ser como se utilizou de forma inacreditável o anticomunismo visceral, o obscurantismo. Nós tivemos 48 anos de obscurantismo, em que o conhecimento e a cultura política era uma desgraça, não é? Portanto, era o futebol, Fátima e o fado, tudo no mau sentido, não é? Porque eu até gosto de futebol, até gosto de fado e de Fátima, não sei se... É um bom ponto turístico, é um bom ponto turístico. Não sei, é Lourdes, Fátima, Lourdes e outras coisas assim. Até na Polónia há uma senhora de Fátima negra e tal, portanto, e curioso, malfadado curioso, é que as religiões, sejam elas quais sejam, têm provocado as maiores guerras e as maiores, É ver o que está a acontecer no Brasil com os evangélicos, tens toda a razão. Mas pegando numa coisa que há bocado, agora mesmo referiste, que é o papel dos Estados Unidos da América no 25 de novembro, há aqui uma questão que sempre fica no ar e que não é trabalhada, que eu gostava que tu refletisses comigo sobre isso. Tem a ver com o papel da União Soviética no contexto do processo revolucionário português, né? Há algum papel sério, há um papel secundário, a razão pela qual o PC, no fundo, no 25 de novembro, de certa forma, recua. Isto tudo passa por quê,
no fundo. Não há influência nenhuma no processo do 25 de Abril. Nós, aliás, tínhamos muito cuidado, quem conhecia sabia, em trazer para o movimento pessoas com o selo de comunistas. E desde já posso afirmar, claramente, com algumas injustiças militares, como Varela Gomes, como Vicente da Silva, como Costa Santos. Estou a falar de homens com mais 15 a 20 anos que eu. Uhum. Nós, nessa altura, para não assustar os outros militares que precisávamos de agregar, tivemos o cuidado de evitar esse contacto de forma explícita, para que os nossos companheiros e camaradas não se assustassem. Portanto, não há nenhuma influência direta, indireta, todas as coisas têm influências indiretas. Claro. Agora, direta com peso, com significado, relativamente ao 25 de Abril, não há absolutamente nenhuma. Não, mas eu não estava a pôr essa questão. Relativamente ao 25 de Novembro, isso. A questão que há uma falha, e nós fala-se muito pouco, quase nada no célebre Tratado de Tordesilhas de Vladivostok, em novembro de 74, eu repito, quando escrevo 74, em que há um Tratado de Tordesilhas entre Estados Unidos e União Soviética, que já estava em decadência, 20 anos antes de ir ao fundo, ou 15 anos antes de ir, portanto, estamos em 74 para 89, não é? Vão 15 anos, não é? Uhum. Portanto, aí com o Sr. Ford e Kissinger e o Sr. Brezhnev, não há qualquer hipótese de Portugal ser a Cuba da Europa. Vamos ter juízo e não sei o quê. Nós vamos acordar, fazer um acordo para sermos os herdeiros das riquezas de Angola e Moçambique, sobretudo de Angola e Moçambique, porque a Guiné tinha couves, não tinha só couves, tinha mancarra, amendoim e caju. E muito pouco arroz, que não dava para a sua própria população. Portanto, o anticomunismo criado em Portugal tem razões endémicas, desde 1917, com a Senhora de Fátima, com todo o respeito por quem crê, eu não vou entrar nessa, não estou de acordo, mas não vou entrar nessa tese, mas o anticomunismo foi extremamente arraigado em Portugal. Os comunistas comiam criancinhas ao pequeno almoço, não sei o que, etc. Portanto, sobre isso, por acaso, há um livro extremamente importante. Há um livro extremamente importante do Avelange Nunes sobre o novembro que Abril não merecia. E em que o próprio Facebook não deixa que um vídeo sobre uma conferência dada na apresentação desse livro pelo professor Dr. António Avelange Nunes, o célebre professor catedrático de Coimbra, tem uma conferência muito interessante sobre o anticomunismo em Portugal. Até hoje. Sim. Hoje. Absolutamente. Esta visão, entre aspas, anti-russa, uma boa parte das pessoas continuam a ser, no fundo, anticomunista. Imaginam a Rússia de hoje como se fosse uma Rússia comunista, que é para rir à Quando a gargalhada. Rússia de hoje é tão capitalista como os Estados Unidos. Completamente. Certo? Completamente. Completamente. Agora, quando se ataca a ganância e a jactância dos Estados Unidos, segundo rezam as crónicas, já invadiram 70 países depois de 1945. Nunca fazem guerras perto de si,
ainda que tenham feito algumas na América Central, mas nunca fazem, muito poucas, fazem sempre guerras longe, e quem sofre são os povos longe dos Estados Unidos, e quem enriquece são os fornecedores de armamento e quejados. Mas deixa-me, desculpa estar a insistir. Há aqui uma. Não quero. Não, tu referiste uma coisa que é importante. Diz. Em agosto, em Alhandra, o Álvaro Cunhal tinha reunido o Comitê Central, onde eu, por acaso, até estive a assistir. No outro dia contei isto a um amigo meu. Não estava lá nada, pois querias que estivesse à vista, não é? Claro que não estava à vista, ninguém soube que eu lá estava, hoje é que posso dizer que estava lá. Estava lá por razões de informação, por razões de. Estava ligado à informação militar. E, portanto, mas nessa reunião do Comitê Central em Alhandra, muito pouco mencionada nos livros, nas crónicas do rei, entre aspas, o Álvaro Cunhal disse: meus amigos, não há cá golpes de esquerda para tomar conta disto. Se acabou. E esqueceu-se foi de dizer, aliás, sei disso por ordens por instruções de Moscovo, sei disso há quase um ano. Portanto, ele podia ter explicado logo isso, que talvez isso tivesse ajudado um pouco a desmascarar o que era o anticomunismo. Portanto, quando em 25 de novembro eles... Porque o 25 de novembro não tem nada a ver com o Partido Comunista. A ação é um golpe de direita, é um golpe dos coronéis saudistas, e embarcaram nesse golpe, mas isso dá para outra hora, quando quiser. Já me ofereci para isso. Dá para outra hora, e não vai, aqui vai ser só uma comunicação de pé de página, não é? Porque quem faz o golpe 25 de novembro são de facto os coronéis saudosistas, entre os quais havia alguns menos, nomeadamente os generalianos, mas que na altura aderiu com os coronéis que estão descritos muito bem no livro do Vasco Lourenço, e os 9. Quer dizer, o que infelizmente é mau é que o grupo de Melo Antunes, o grupo dos 9, tivesse com gente boa, quando digo boa, refiro-me a gente democrata, aparentemente democrata, vão atrás da conversa. E vão atrás da conversa porque a seguiriam eles. Vamos lá ver. A seguiriam eles, não é? E só não foram porque alguém parou Jaime Neves e companhia, não é? E esse alguém até foi o Ianes e o Vasco Lourenço e o Costa Gomes, não é? Esquecemos do papel que ele sempre teve no processo. Que ele sempre teve, posso dizer, papel positivo. Praticamente papel positivo. Portanto, quando na noite de 25 de novembro o Álvaro Cunhal fala com Melo Antunes, não há aqui sair de nada. Portanto, a ideia que tens, ou que parece que me transmitir nesta nossa conversa, é que o Partido Comunista terá recuado. Não, o Partido Comunista não recuou porque nunca avançou. Ora, se não se avança, não se recua. O que se passa é que o idiota, e eu não quero ofender a família, do Moraes e Silva, que é do meu curso e que foi colocado como chefe de Estado-Maior, mandou acabar o regimento de comandos, onde estavam 3.000 homens, com contratos como os marinheiros, chefes de família, e que os mandou para a rua. Quer dizer, o regimento de paraquedistas, não é? Regimento de paraquedistas de comandos, então, quer dizer, de um momento para o outro, o idiota, meu camarada, não é do meu curso, da academia, resolve extinguir o regimento de paraquedistas de comandos, onde havia 3.000 paraquedistas, dos quais estou numa conferência, não posso. Entretanto, peço desculpa. Não tem problema. Entretanto,
é preciso contextualizar. Quando nós hoje falamos do PREC, do processo revolucionário em curso, e de outras questões, temos que estar no contexto. Naquela altura, reivindicava-se, reagia-se a qualquer atitude que não fosse aparentemente correta. Havia comícios nos quartéis, não estamos de acordo, quer dizer, podia-se dizer que não se estava de acordo, não é? É verdade, é E, verdade. e os cerca de 3.000 militares do regimento paraquedistas, dos quais havia 700 sargentos. 700 sargentos, não é brincadeira, não é? Portanto, esses eram do quadro, não foram demitidos. Mas os que eram praças deixaram de ter emprego e tinham famílias e filhos. Famílias e filhos, naturalmente. E, naturalmente, naquele momento, e dentro do contexto existente, protestaram, não se deixaram demitir e reagiram para azar nosso, não é? Reagiram à ordem do chefe de Estado-Maior e resolveram ocupar bases próximas, como sabemos. E houve também a mesma, em consonância com isso, também houve aqui em Monsanto, no Gdasse, quer dizer, que era o quartel da Força Aérea, como sabemos, também houve, prenderam o comandante, etc, etc. Mas, quer dizer, acontece que isso ainda hoje estamos para saber se não foi uma provocação para que dar justificação ao chamado golpe do 25 de novembro, mas de direita. 90 de nós, cerca de 80 militares, entre os quais uma grande porcentagem dos melhores militares e capitães do evento das Forças Armadas, ficaram sem emprego. Não é o meu caso. Ficámos sem. Eu e o Varela Gomes e Costa Martins e mais uns quantos, não nos entregámos porque sabíamos que íamos ser mortos. E a fugir, demos-lhe um tiro. Já tínhamos lido. Compreendes? É. É muito fácil. Até fugiram. Pois, eu tenho direito a defender a minha vida, não é? Como se costuma dizer, vai lá tu, estou de acordo. Como tinha o direito a defender a minha vida na guerra colonial. Claro, Daí tivemos que, infelizmente, eu não era operacional, mas muitos de nós e muitos capitães de abril, tiveram que matar, mas mataram para defender a sua vida, para defender a vida dos seus camaradas, para defender até populações. Certo? E claro. aí é que há herói. No 25 de Abril não há herói. Eu peço desculpa quando digo isto, fica tudo a olhar para mim, mas no 25 de Abril não há heróis. Heróis houve na guerra colonial. No 25 de Abril não há heróis. Há quem sobressaia por cumprir aquilo que estava destinado. Ou aquilo que foi indicado nessa altura pelo Hotel Saraiva de Carvalho, meu camarada da Guiné, e que foi chamado pela Comissão da Guiné, que eu tive a honra de fazer parte, eu, Matos Gomes, o Coimbra, que era o mais velho de nós, foi promovido a major nessa altura, e o Sousa Pinto, que é general neste momento, e que era o comandante da Polícia Militar em Bissau. Portanto, não há recuo do Partido Comunista. Eu fui para a televisão por duas razões. Primeiro, que era segundo comandante da Escola Prática aqui do Lumiar e que tínhamos a obrigação de ocupar a televisão em caso de sublevação, de qualquer ato estranho. E, portanto, fiz aquilo que me competia. É evidente que entro em contrafação, se pode dizer, quando às 13 horas recebo uma indicação por telefone para explicar na televisão que os comandos, os paraquedistas não tinham feito golpe nenhum. E que tinham tentado reagir a uma injustiça. Não me custou nada
dizer ao meu, ainda por cima, era o único major de tropa em que eu tratava, porque o então major Manuel Pedroso Marques, do golpe de Beja, que estava exilado e processou Portugal. Conheço muito bem, conheço muito bem. Que é hoje padrasto do nosso Do primeiro-ministro, António Costa. António Costa, casado com Maria Antónia Pá, antiga jornalista e antifascista. Portanto, E uma grande apoiante da UNITA, já agora também, diga-se passagem, como eu. Está bem, mas não puxes a brasa à tua sardinha. Estás sempre a puxar a brasa à tua sardinha e eu entendo. Mas continua, desculpa a interrupção. Já não sei onde é que ia. Estavas a falar do Pedroso Marques, que terá falado contigo por causa dos paraquedistas e da ocupação da televisão, e que tu irias relatar o que é que os paraquedistas estavam a fazer, se não me engano. Não foi o Pedroso Marques, era o presidente da RTP, estava reunido no seu gabinete, e eu tive que dizer-lhes, pá, não há ninguém se fechar mal, estão só detidos, pá, tenham calma, que isto... Mas o que é que se passa? Olha, eu também não sei, também não sabia o que é que se passava, sabia que nós não tínhamos feito golpe. No golpe tem um plano, tem pessoas, tem reuniões, tem uma série de coisas que nós não fizemos. Os dias antes do 25 de novembro, por causa da substituição do Hotel Saraiva de Carvalho pelo Vasco Lourenço para comandante da região militar de Lisboa, em que o hotel ficou apenas com o comandante Copcon, sujeito às ordens de Vasco Lourenço, nós fizemos uma reunião no Copcon com todas as unidades de Lisboa, e a grande parte das unidades de Lisboa, do Exército, Força Aérea e Marinha, estiveram contra. Eu, como tinha contacto com os jornais, todos os jornalistas da época sabem que eu vim cá fora fazer um comunicado nesse sentido. A maioria das unidades, e indiquei quais, não estão de acordo com a substituição do hotel. Eu lembro disso. O 25 de novembro começa aí. Eu lembro disso perfeitamente. Começa aí. Portanto, tu direi assim, tu continuas e achas que há uma contextualização basicamente interna à realidade portuguesa, à volta da questão do 25 de novembro, no caso, apesar da influência dos Estados Unidos da América nesse assunto, porque de facto apontas muito para a casta dominante, quer na estrutura militar de direita, quer na casta dominante da economia e da política velha portuguesa, não é? Absolutamente. Que eu terei uma outra visão, mas é bom que isso seja também dito por ti. Mas qual é a outra? A história tem várias visões. Qual é a outra visão, se me permites, para podermos chegar a um consenso? A minha tese é um pouco esta. Tu tens toda a razão no caso de que há uma circunstância que é muito difícil dizer que o Partido Comunista teve uma atitude revolucionária neste processo, de facto, realmente, mas que há um momento em que ele radicaliza, não direi a direção do partido, mas as bases e os quadros intermédios do partido radicalizam, no caso concreto, mas há uma estrutura que se lhe opõe, que é a própria direção do partido. E essa estrutura que se lhe opõe, que é a direção do partido, que é sobretudo Álvaro Cunhal, diga-se passagem, na minha opinião e no que eu ouvi dizer, opõe-se porque, de facto, a União Soviética já tinha feito o acordo com os Estados Unidos da América, não havia cá revoluções em Portugal, né? E, de facto, vocês terão ficado, a componente mais, direi, mais radical do ponto de vista saudável do termo, do MFA, ficou um pouco dependurada, e foi o momento que a extrema-direita militar aproveitou para avançar. É um pouco nesta linha, se calhar estou errado. Não estás errado, mas eu posso dar a minha opinião sobre isso. Claro. O papel do Partido Comunista nos 40 anos de fascismo é, como todos sabemos, um papel fundamental na luta por outro regime. Podes-me perguntar qual? Eu sei qual, teoricamente todos sabemos qual. Na prática eram contra e lutaram e morreram muitos militantes. E sofreram e foram presos. E presos, etc.
com as salvas prisões de segurança, que eram condenados em 4 anos, depois por razões de segurança ficava mais 4, por razões de segurança ficava mais outros 4, mais 4, alguns tiveram 20, em Peniche, em Caxias, etc. Agora, ninguém pode pôr em causa a luta antifascista, goste ou não do termo, anti-salazarismo, do Partido Comunista. Sem dúvida, A história da radicalização, e como tu acabaste de dizer, radicais e militares, não éramos radicais, eu sei que sublinhaste no bom sentido, no sentido progressista. O problema é que há uma certa confusão que se fez naquela altura, naquela ocasião, que muitas das ações perpetradas por cidadãos que eram da UDP, da FECML, das suas tendências, e que os comunistas, eram todos os comunistas. Eu conheço vários casos, em que se acusava com a maior das facilidades militantes comunistas de fazerem certas ações consideradas radicais. Não estou a dizer que não tivessem havido, sabemos bem que sim, mas grande parte delas foram de gente com a sua ideologia, com a sua ânsia, não estou a pôr em causa nem a criticar de forma drástica, estou a dizer que é uma das realidades que muito mais de extrema esquerda e radicais executaram ações que foram atribuídas por facilitismo, por ignorância, por obscurantismo ao Partido Comunista. Certo? Sem dúvida, quer dizer, isso é absolutamente correto. Que a direção era menos ou mais moderada que os militantes, certo. Mas isso não significa que não procurasse estar num bom caminho. Quer dizer, ainda hoje, do ponto de vista teórico, o que eu acho que existe, e há uns anos que estamos a notar isso, é uma falta de realismo. Quer dizer, há uma posição teórica muito idealista e há certamente, e há um pouco de falar-se para si próprios, quer dizer, satisfazer o umbigo, como se costuma dizer. Isso criar uma cortina de fumo relativamente à realidade. Pronto. Agora, também a direção pode ter receio pelos exemplos do Partido Comunista Francês, do Partido Comunista Italiano, do Partido Comunista Espanhol, etc. Pode ter a ideia, se nós não sei quê, pronto, passamos a ser iguais aos socialistas, passa a palavra, sociais-democratas, etc, e, portanto, perdemos influência. É evidente que há lutas de poder, há jogos de poder. Hoje em dia, uma das coisas, para mim, mais desagradáveis é, de facto, o jogo de poder político. Quer dizer, que às tantas não se fala pela verdade, mas fala-se pelo interesse de ocupar o poder. E é o que se passa com Montenegros, e com Montes Claros, e com etc. Olha, quando estão no poder, fazem o que fazem. Quando não estão no poder, os outros é tudo mau e nós é que vamos ser bons. E eu ainda me recordo das promessas que o idiota do Passos Coelho fez, não é, antes de ser eleito, e que depois fez tudo ao contrário. Não vou baixar os vencimentos, não vou isto, vou proteger tudo, e assim mais uma coisa, nomeadamente as pequenas e médias empresas, cujo apoio nós plasmámos nos 200 decretos-leis do Vasco Gonçalves, no chamado PREC, e que estão plasmados na Constituição, foram todos, as conquistas da Revolução foram todas para a Constituição de 2 de 1976. Algumas já foram amordaçadas. Não é? É verdade. Olha, vamos fazer aqui um parênteses, acho que vamos ter de continuar esta conversa em próxima entrevista, porque já estamos há 1 hora a falar e, no caso, quando a gente ultrapassa um determinado momento... Mas eu só queria, relativamente a este aspecto do desenvolvimento... Força. Eu só queria não deixar de branco um problema grave que nós temos, que é endémico e é de raiz, que é a nossa demografia. Nós sempre fomos muito poucos.
Eu vou dar como exemplo para as pessoas entenderem. Quando eu em Portugal faço uma fábrica que me custa 100 para fazer pregos, vendo os pregos a 1000. Quando na Espanha faço a mesma fábrica que custa 100, vendo pregos para 10.000. Ora bem, isto é um problema que tem a ver com a célebre lei de economia, que é a minha área, da lei da oferta e da procura. Mas o facto de nós termos poucos tem a ver até com a nossa maneira de ser colono, de colonizar. Enquanto tínhamos 70.000 cidadãos em Angola e Moçambique, a África do Sul tinha 3 milhões. Portanto, ainda queríamos um mapa cor-de-rosa. Nós não tivemos gente para colonizar Angola e Moçambique, quanto mais para colonizar outra área igual a Angola entre Angola e Moçambique. Portanto, cuidado. Por outro lado, nunca criámos a indústria, porque andámos a vender, isto é bom sublinhar, andámos a vender as nossas riquezas das colónias. O rei e os seus amigos ricalhaços andaram a vender as riquezas de Angola aos ingleses e franceses e holandeses. E nós nunca desenvolvemos indústria. Eu, no outro dia, estive a ver uma série na Netflix, não faço aqui, eu vou dizer qual, mas reparo que em 1920 já os tipos tinham uma indústria enfim, de se retirar o chapéu, porque de facto sempre souberam colonizar e dominar, e fazer, explorar. Aliás, está na raiz da superpotência mundial dos Estados Unidos, o ADN inglês. Nós é que descobrimos a Austrália, nós é que descobrimos a Índia, e quem é que até há bem pouco tempo era rei da Índia, não é? E a rainha da Índia era rainha, ainda é, da Austrália. É verdade, é verdade, é verdade. Isso tem a ver com uma outra fase que a gente também terá de conversar. Mas olha, podemos terminar. Mas também só para acabar, em função deste artigo, que não foi inócuo, do político-económico, estabeleceu-se um grupo de trabalho dirigido por Mel Antunes para fazer um plano económico financeiro, reunido com o apoio da SEDES, que era uma organização que já tem mais de 50 anos, organização essa que tinha nessa altura Rui Vilar, Nadine de Carvalho, Clara Gomes, Vítor Constâncio, até António Guterres, Torres Campos, Vera Jardim, Magalhães Mota, até Sá Carneiro e Rui Vilar, etc. Esse plano foi, como eu hoje escrevi no Facebook, esse plano era muito melhor do que o que nós pensávamos quando o excomungámos. Quando ele foi aprovado em Conselho de Ministros e numa Assembleia do MFA foi rejeitado. E aí houve demasiado voluntarismo, demasiado esquerdismo da nossa parte. Mas são pecados nossos. Claro, faz parte da vida. O erro faz parte do ser humano. Olha, vamos fazer aqui um intervalo e vamos continuar para a semana. Pode ser? Ok. Tá, um grande abraço e obrigado por tudo. Um abraço também, obrigado por esta oportunidade e cumprimentos a todos os ouvintes. Tá, abração, fica bem.